vamos lá. A partir deste momento, esta reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2025, sábado. Agora são 9 horas e 4 minutos. Sejam todos bem-vindos à nossa 57ª reunião virtual de estudo de filosofia. Hoje com o tema Não desistir até obter sucesso. Texto da página 282 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Com esse tema de hoje, estamos encerrando o capítulo Vencer as Dificuldades. A partir de outubro, então vamos entrar no próximo capítulo, que é Pensar sobre a Vida. Sobre o tema de hoje, não desistir até obter sucesso. Podemos dizer também persistir até obter sucesso. E Namori afirma que devemos ser tenazes e persistentes até realizar o objetivo. Dizem que o ratinho com dente pequeno é o mais teimoso dos animaizinhos, né? Quando ele vê um pedaço de queijo, ele quer o queijo de qualquer jeito, sem importar se está dentro de uma ratoeira, ou em cima da geladeira, ou atrás de um gato. Ele vai atrás porque o queijo entrou na cabeça dele. E se entrou na cabeça, ele persiste até conseguir, que é o devemos ser tenazes e persistentes até realizar o objetivo. Vamos aprender com os ratinhos, né? Vamos lá. Bom dia mais uma vez a dona Yasco da Tecim Suzano, a Norma que entrou, o Marcelo Vieira já está conectado, seu Euro, o Amauri que está de viagem, o Diogo que está lá da Argentina falando com a gente aí, o Rodrigo Demarque que também está participando. No quadro de avisos, então, vamos lá. O Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial é um espaço para quem acredita que a transformação começa pelo coração do líder. Apoiados nos princípios da filosofia Inamori, buscamos cultivar empresas mais justas e éticas e humanas. Eu sou Paulo Seiji, junto com seu Minoru Takano, colaboro voluntariamente na coordenação dos nossos encontros virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre contando com o apoio do seu Katsuhide Itagaki. Para maiores informações sobre como implementar a filosofia Inamori na sua empresa, sobre os métodos para a formação de grupos de estudo e também sobre os livros da filosofia Inamori, entre em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Repetindo, imbraf.p, é com N, viu? @gmail.com. Agora, fugindo um pouco da filosofia mais de interesse de todos, ou da maioria, gostaria de deixar aqui um recado sobre a reforma tributária, né, que está se aproximando e pode impactar a vida de, acho que quase todas as empresas, não? É fundamental que os empresários comecem a se informar, conversar com o contador, entenda os principais pontos que estão previstos para entrar em vigor. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, eu compartilho um conselho aqui de que no Brasil, quando se trata de impostos, é prudente acompanhar sempre com um passo atrasado. Muitas vezes, medidas anunciadas são prorrogadas ou ajustadas no último momento, e quem se antecipa demais pode acabar gastando energia à toa. Isso não significa deixar sempre na última hora, né? Tem que estar informado. Portanto, estejam atentos, sim, mas sem precipitação. Acompanhem o ritmo da legislação com responsabilidade e informação. Equilíbrio são os melhores aliados neste momento. Vai uma dica aí, pode fazer pergunta para a inteligência artificial, que eles têm muitas informações sobre reforma tributária já, viu? Sobretudo as perguntas mais frequentes. Até porque
no dia 1º de janeiro de 2026, ao emitir cupom fiscal ou nota fiscal, diz que já vai ter que sair no novo formato, né? Eu não faço ideia de como que vai ficar isso, mas faltam só 100 dias. Vai ter essas duas aí, CBS, IBS e blá, 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 um monte de coisa aí, que não é objeto da nossa reunião. Fica aí como um sinal de alerta. Quem quiser mais informações, procura a Gesplan depois, né, Mauro? Muito bem. O Jorge que entrou agora, bom dia, Jorge. Vamos agora, então, assistir o vídeo sobre o tema de hoje. Este vídeo tem 10 minutos. Convido todos a ouvirem com atenção, identificando trechos que toquem especialmente. E Inamori ensina que, com reserva, você pode suportar mais tempo na persistência, né? Ele fala do lanche que o cara tem que levar na cintura para perseguir o animal lá para abater a caça. No entanto, se o empresário usou a reserva quando podia guardar, virá o dia em que, espremido pelo caixa, acabará tendo que tomar uma atitude entre ou o dinheiro ou o fazer correto, né? Porque tem um ditado que diz assim que nada limita mais a ação do homem do que a fome, do que a falta de dinheiro. Na falta de dinheiro, o ser humano revela o seu lado mais sombrio. Isso o Inamori fala também, né? Observando a vida de José, o filho de Jacó, que interpretou o sonho do rei, que haveria 7 anos de fartura, seguida de 7 anos de penúria, e assim mandou construir silos de reserva para guardar as colheitas nos anos bons, e assim conseguiu atravessar os anos ruins. Está na escritura já de muito tempo atrás isso, não? Podemos inferir que para conseguir persistir, a reserva é uma condição necessária? É uma interrogação. Por isso, nosso encontro de hoje é um convite para reforçar esse hábito, pensar com profundidade, simular mentalmente e manter viva a convicção interior de que devemos ser tenazes e persistentes até realizar o objetivo. Assim, vou compartilhar o vídeo, tá? Hoje, comentarei sobre o texto Não Desistir até Obter Sucesso, último da seção 5 do capítulo 2. Nesse texto, Não Desistir até Obter Sucesso, está escrito o seguinte: ser ou não ser bem-sucedido tem uma relação muito estreita com o entusiasmo e a perseverança. Aos que não conseguem ser bem-sucedidos, em qualquer que seja o trabalho, faltam certamente o entusiasmo e a perseverança. São pessoas que logo arrumam uma justificativa para se consolar e desistem facilmente. Para realizar algo que se pretenda levar a cabo, é preciso adotar o método dos antigos povos caçadores que, quando definiam a caça, procuravam pelas suas pegadas e, uma vez encontradas, saíam em perseguição apenas com uma lança, por tantos dias quantos fossem necessários. Fizesse sol ou chuva, mesmo que fortes inimigos surgissem à sua frente. Os caçadores jamais desistiam de perseguir a caça até encontrar a sua toca e pegá-la. Para sermos bem-sucedidos, devemos ser tenazes e persistentes, até realizarmos o nosso objetivo, jamais desistindo no meio do caminho. Na Kyocera, realizamos as pesquisas e os desenvolvimentos seguindo esses pensamentos. Acredito que já mencionei anteriormente o episódio relacionado a uma palestra que dei a funcionários de uma grande empresa fabricante de produtos elétricos, em que abordei o método Kyocera para pesquisa e desenvolvimento de produtos. Quando passamos a sessão de perguntas e respostas, um dos participantes perguntou-me qual seria o percentual de sucesso dessas atividades na Kyocera. Respondi-lhe que seria 100% de sucesso em todas as pesquisas e desenvolvimentos realizados. Os ouvintes então fizeram cara de reprovação, como que dizendo tratar-se de algo impossível. Na Kyocera,
realizamos as pesquisas e os desenvolvimentos de novos produtos até obtermos sucesso. Por conseguinte, basicamente, não há fracasso. A nossa postura em relação a essas atividades é persistir até obter sucesso. Lembro-me de que foi assim que complementei. Não só em pesquisas e desenvolvimentos, tal pensamento de não desistir até obter sucesso é extremamente importante em diversas situações. A única diferença é que no caso de pesquisas e desenvolvimentos, conseguimos observar com nitidez o sucesso obtido, assim como o seu fracasso. Em administração de empresa, o fracasso pode ser constatado com a falência, por exemplo, mas o sucesso é muito difícil de ser mensurado, pois há várias etapas, o que dificulta averiguar com clareza até que ponto se foi bem-sucedido. Nós, administradores de empresa, trabalhamos dia após dia com o forte desejo de transformar as nossas empresas naquelas pelas quais almejamos, nossa meta, portanto, e consideramos-nos bem-sucedidas quando a atingimos. O importante, porém, é a postura de persistir e de se esforçar sem desistir, até que se alcance a meta estabelecida. Na caderneta de filosofia Inamori, há a expressão adotar o método da caça dos antigos povos caçadores. Na época em que estava tentando pregar na nossa empresa a filosofia não desistir até obter sucesso, assisti na TV ou em outro veículo as cenas de caça dos povos nativos da África. Eles corriam atrás de sua caça com uma única lança rústica na mão. Para salvar suas famílias da fome, os homens saíam para caçar com uma lança na mão e, ao avistarem as pegadas dos animais de longe, verificavam há quanto tempo os animais haviam passado naquele local para, depois, iniciar a perseguição. Os caçadores se aproveitam do hábito dos animais de descansarem durante a mudança de um ambiente para outro, para alcançá-los e, em seguida, atingi-los com a lança. Essa cena traduzia exatamente o que eu pensava a respeito de não desistir até obter sucesso. Os caçadores seguiam incansavelmente as pegadas dos animais até o local em que eles dormiam para descansar. Ao ver essa imagem, pensei, se tivermos tal persistência, certamente atingiremos a nossa meta. Desde que fundei a minha empresa, mantive a firme postura de não desistir até obter sucesso, tanto nas pesquisas e desenvolvimentos de novos produtos, como na implantação de novos negócios. Se pensarmos bem, não é nada difícil. Basta persistir até obter sucesso, o que explica que em quase todos os empreendimentos da Kyocera haja êxito. Há, porém, um preceito muito importante: lutar no centro do ringue. Esse também consta na filosofia Inamori. Seu significado é administrar a empresa sempre com certa folga. Em cima desse assunto, acredito que já lhes tenha falado sobre o quanto fiquei emocionado quando ouvi as palavras proferidas pelo Sr. Konosuke Matsuhita durante uma palestra cujo tema era administração do tipo represa. Se deixarmos que a água da chuva torrencial entre diretamente no rio, o rio poderá transbordar e causar inundação, provocando danos inimagináveis. Contudo, se represarmos uma vez essa água e a liberarmos de acordo com a necessidade, não haverá inundação nem faltará água no rio, propiciando o uso eficaz da água. A palestra do Sr. Matsuhita consistia na aplicação desse raciocínio na administração de uma empresa. Ou seja, um administrador não pode simplesmente ser influenciado pela variação da situação econômica, mas deve sim criar uma reserva, ato similar ao de represar a água da chuva, gastando somente o necessário. Esta nada mais é do que a administração com folga. Foi uma palestra que muito me impressionou. A razão disso é que, se não conseguirmos administrar com folga, não poderemos também aplicar o método não desistir até obter sucesso. É algo que ocorre também com os povos primitivos da África, os quais eu tomei como exemplo há pouco. Suponha-se que eles saiam à caça sem nenhuma provisão, pois a intenção é a de caçar um animal de pequeno porte, só para suster seus familiares por alguns dias. A energia do homem dura cerca de um dia, ou no máximo um dia e meio sem comer e beber. Assim, eles saíram sem nenhuma provisão. Devem voltar à aldeia mesmo que encontrem os rastros dos animais durante a caçada. Entretanto,
Se os caçadores saírem com um pouco de provisão de água armazenada em um pedaço de bambu e de carne seca, produzida com a caça anterior, podem perseguir os animais por 3, 4 dias até encontrarem seu esconderijo, pois os animais também se alimentam e descansam. Portanto, esses alimentos para 3 a 4 dias seriam, na verdade, a folga para perseguir os animais, o que certamente possibilitaria alcançar a meta determinada pelos caçadores. Mesmo quando se trata de pesquisas e de desenvolvimento de novos produtos, é impossível continuar por vários anos se não há reserva financeira suficiente para esse fim. Para tanto, é preciso apresentar lucro nas atividades da empresa e destinar uma parte desse lucro para a reserva, de modo a permitir continuidade nas pesquisas sem se preocupar com a saúde financeira da empresa. Logo, não é exagero dizer que não desistir até obter sucesso é a essência para obtermos bons resultados nos empreendimentos de nossas empresas. Entretanto, para levar a cabo esse espírito, é necessário ter como preceito dispor de uma folga financeira que possibilite perseverar até a obtenção do sucesso. Então, todos pensarão que só alcançam sucesso aqueles que têm uma folga financeira. Nem sempre é possível. Suponha-se que ouviremos de um empresário. Já vendi o carro, a casa, enfim, tudo o que tinha, mas mesmo assim não consigo normalizar o meu capital de giro. Acho que não há alternativa a não ser desistir de minha empresa. Quando ouço algo assim, tenho vontade de contestar. A falta do carro não seria empecilho para seus negócios. Você pode substituí-lo pela bicicleta. Em outras palavras, ainda é possível continuar com seus negócios, visitando os clientes de bicicleta o dia todo para obter pedidos. É bem verdade que ter uma folga financeira é importante em uma boa administração. Contudo, mesmo que fique sem carro, sem casa, sem nada, ainda é possível se esforçar enquanto o corpo estiver são. Logo, depende-se unicamente da maneira de pensar. Ou seja, ou se considera que não há como continuar com as atividades por não possuir mais nada, ou que ainda há chance de buscar pedidos, pois pelo menos há a bicicleta como alternativa além do transporte público. Essa postura de perseverança é imprescindível para obtermos sucesso. Portanto, gostaria que deixassem esse capítulo gravado em suas almas. Então, agora vamos para a sessão de opiniões e comentários, para cada um compartilhar o que sentiu do vídeo, o que chamou a atenção, o que despertou algum pensamento. Fiquem à vontade para falar livremente, lembrando de escutar, respeitando o ponto de vista do outro, sem julgamento, sem comparação e sem cobrança, né? É uma oportunidade para exercitar a habilidade de resumir uma ideia entre 2 a 3 minutos. Vamos lá. Eu achei curioso aquela parte que o Inamori fala que na Kyocera consegue 100% de sucesso na pesquisa e desenvolvimento, né? Até parece mentira aquilo. Mas eu lembro que de uma palestra, uma dessas vídeos aí, que o Inamori explica assim: a Hitachi começa 100 projetos e obtém resultado em 10, sendo 90 descartados. Enquanto a Kyocera começa 10 projetos determinados a concluir os 10 projetos. Ele estava falando que o 100% é de 10, não é 100% de 100. E chamava a atenção de que se acostumar o pessoal da pesquisa e desenvolvimento a ir tentando para ver se alguma coisa vinga, isso diz que amolece esse compromisso do determinados a concluir, né? Então, até por falta de verba, né, no início da Kyocera, eles eram extremamente rigorosos em selecionar em qual projeto eles iriam concentrar a atenção. E uma vez escolhido, eles persistiam nele até o negócio dar certo. Por isso que fala 100%. Não tem tanto segredo nisso, né? Muito bem. Gostaria de passar a palavra para o seu Minoru Takano iniciar a parte de opiniões e comentários. Seu Takano, por favor. Ok.
Bom dia para todos. Neste tema de hoje, o Dr. Inamori, nosso mestre, faz uma análise, ou melhor, dá o exemplo, né? Como exemplo, ah, os antigos povos que viviam da caça, né? Esse é um ponto interessante porque mexe com pensamento, digamos assim, né? Exemplo, o espírito que esses povos antigos tinham e que todos os empresários, independentemente do ramo e do tamanho, devem ser e agir como esses caçadores que enfrentavam todos os obstáculos para garantir a caça para a sobrevivência sua e da família, né? Então, eu entendo que os empresários têm que ter esse mesmo espírito. Não é lógico, oh, voltar à antiguidade e ficar pensando em caça com uma lança, levando 3, 4, 5 dias. Então, o empresário não deve desistir até obter sucesso, ok? A sobrevivência e desenvolvimento da empresa, por conseguinte, bem-estar e sucesso dos funcionários, dos acionistas, donos, né? E da própria sociedade, a chamada stakeholders, né? Os, os as pessoas, empresas da sociedade relacionado da sua empresa, né? Na qual sua empresa está inserida, dependendo da sua empresa, de não desistir até obter sucesso. Então, esse espírito que ele fala dos caçadores é o que os empresários têm que ter. Falou, eu dependo desse sucesso para a sobrevivência, né? Eh, da empresa, da sociedade, tudo na qual está inserida, né? E aquilo que o Paulo San já mencionou, né, da administração por barragem ou reserva, né? Isso eles cita em outras palestras, tudo, quando ouviu do seu Matsushita, né, a necessidade dessa folga ou reserva. Até que alguns participantes dessa conferência do seu Matsushita falou, e como é que faz isso, né? Daí ele respondeu, ó, isso eu não sei. E foi uma gargalhada, mas o Inamori foi o único que falou, puxa vida, isso mexe profundamente com o sucesso da empresa, né? Como fazer? Tem que ter esse espírito, esse pensamento e vai fazendo reserva, como ele explica agora nessa palestra de hoje, tá? Era isso aí que eu queria coisa. Então é importante esse espírito. Precisamos valorizar esse espírito de caçador. Muito obrigado. Ai, obrigado, seu Takano. Complementando aí a parte que mencionou sobre o Matsushita respondendo, ah, isso eu não sei, né? Eu lembro desse trecho aí, ele fala, não sei como fazer isso daí, mas ele falou assim, complementou, mas é preciso querer. Você precisa querer, você tem que pensar nisso. Só que quem estava assistindo, quem estava participando, Iramori fala que a maioria não entendeu o que que é querendo. Querer eu quero, ué, mas eu não consigo. Essa era a opinião predominante, né? Então, o que que é esse querer, né? Esse querer, acho que é aquilo que o Iramori sempre fala, sobre querer com aquela
né? Muita vontade, muito tem que ser querer desesperado, profundo, com muito desejo, a ponto de gravar isso na subconsciência. Então, entra num tema, isso de formar a reserva subconsciente, né? Ele entra na física quântica. E empresários, é importante estudar um pouquinho isso para ver o que é que está por trás do querer formar a reserva, porque faz muita diferença entre uma empresa com reserva e uma outra empresa que fica correndo atrás do fluxo de caixa, né? Muito bom. Em seguida, gostaria de passar a palavra para o seu Katsuhide Itagaki. Bom dia a todos. Concordo a canção que falou e Paulo também falou. Nosso alrededor existe empresários com bem-sucedido e também pessoas que menos sucedidos, etc. Agora, eu analisando, pensando, por que será isso, né? Talvez, né? Não desistir. A palavra, entendo, não desistir, importância de não desistir. Mas, por que pessoa que persiste não desistir e por que existe pessoa que facilmente desiste? Agora, eu acredito que motivação é muito importante. Um dos motivos é motivação, ou seja, com certeza, empreendedores que está querendo fazer negócio seu próprio interesse, em egoísmo, não vai dar certo, porque a sociedade não espera que essa empresa que tenha sucesso por causa de uma próprio interesse próprio proprietário. Agora, outro motivo, né, não desistir. Atrás disso, eu acredito que existe uma postura de empreendedores. Pessoa que tenha uma garra, energia suficiente para não desistir a empreendimento, acredito que bem ligado com qual as circunstâncias ou conjuntura ele foi criado dentro da família. Porque eu conheço várias pessoa que está bem sucedido, mas a infância dele foi uma miserável. Passou uma dificuldade assim, inimaginável. Outro dia eu conheci uma empresário, Nikkei, passou uma dificuldade muito pobre em Santos. E uma das episódios que ele me comentou, um Natal, ceia, três irmãs ganhou cada um pedaço de frango, só cada um. E pais mais falaram para o filho, olha filhos, a gente não tem fome, vocês podem comer esse frango assim. Mas depois de passar da meia-noite, um dos filhos mais velhos presenciou que pai na cozinha estava chupando aquele o osso que filhos deixaram para na cozinha. Sabe? Hoje, essas pessoas que começou uma comércio de 20 metros quadrados de Vila Mariana, não sei quando foi, mas hoje ele está empregando 2.000 funcionários em uma empresa de comércio de roupas femininas. Sabe? Então, tem vários casos que a infância que passou muito miserável e hoje está bem-sucedido. Então, eu acredito que essa postura de empreendimento foi criado, de alguma forma, quando crescer, esse espírito ganhando uma postura muito forte para adultos, certo? Então, eu estou percebendo duas coisas, né? Como que passou na infância e outro a motivação para continuar, não desistir a empreendimento. Muito obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. Um exemplo interessante essa
da pessoa que passa fome, né? Diz que quando o ser humano passa pela dificuldade, né? Sempre tem duas formas. Querer superar a dificuldade e falar, olha, eu não quero passar por isso, então eu vou fazer qualquer coisa para superar isso. E faz algo diferente. E a outra é falar, olha só, Deus foi injusto comigo, nasci nessa favela desgraçada, miserável, não tem o que comer direito, então não pude estudar, fui excluído, então não vai ter jeito, né? A pessoa já desiste. Também está certo, cada um pensa, né? É livre para pensar. Estatisticamente, disse que o Japão é o país mais poupador do mundo, né? O povo japonês é o povo mais poupador do mundo. Eu acho que eu herdei um pouco disso quando era criança, lá no sítio, quando tinha colheita de feijão, batia feijão lá no terreiro lá, né? Caía muitos grãos de feijão. Mas quem está colhendo, ele recolhe os sacos e carrega no caminhão e vai embora. Aquele que caiu, esse que caía, minha mãe falava para catar, vamos catar, porque feijão era alimento, né? O milho, a galinha comia, mas o feijão ficava sobrando. E aí a criançada com latinha na mão agachava no chão lá e ficava catando. E para cada latinha que a criança completasse, na época lá, acho que ele dava uma moedinha, algum dinheiro para atrelar comissão, né? E aí desde criança a gente tinha um dinheirinho nosso que podia depois no mercado comprar um docinho, né? Eu não sei se isso, ou pode ser outro, mas esse pensamento de poupar, ele é colocado na cabeça da criança quando ainda tá miolo mole, né? Aceita qualquer coisa. Eu acho que isso acompanhou a juventude, a vida adulta, faz parte do processo educativo de longo prazo, né? Você cria o filho até 18 anos de idade, dando dinheiro à vontade. E quando começa a trabalhar ou vai para a faculdade, fala, ó, a partir daqui você se vira, né? Vai acontecer a mesma coisa com criança que o medo da mãe não deixa atravessar a rua sozinho de jeito nenhum. Com 25 anos de idade, a mamãe ainda tem que pegar na mão da filha para atravessar a rua, né? Aí um dia o pai fala, olha, tem que deixar atravessar sozinha. O dia que larga, o carro pega ela, né? Porque não foi preparado. Então, o processo, eu acho que está por trás disso. Não é à toa que no Brasil, né, segundo a última estatística da Serasa, 40% dos brasileiros adultos, ou mais de 70 milhões de CPFs, estão com alguma conta em atraso. Então, nós estamos num mundo bem diferente, né? Faz parte. Claro que no Japão também tem gente que tem conta atrasada. Mas como é que vai falar de formar reserva nesse universo? É não ficar olhando para as pessoas que estão com conta atrasado, né? Nós temos que educar desde pequeno a saber o que é poupar quando dá para poupar. E aí acho que isso faz diferença para a vida do cidadão e faz a diferença para a cidade onde mora, a empresa onde trabalha, para o país como um todo, no longo prazo. Mas muito bem. Em seguida, Mauro da Gesplan, fala um pouquinho da sua experiência aí. Nossa, então, posso ajudar porque com 20 anos eu passei muita empresa lá, né? Tem uma coisa que sempre que eu estudo na filosofia e uso muito, é uma frase que o senhor Namoro fala, que toda empresa, né, ela é reflexo do pensamento e ações dos seus sócios. Então, essa frase que a empresa reflete do pensamento e ações dos seus sócios, eu observo muito lá no escritório, porque eu tenho, durante esses 20 anos, passou muita gente lá. E geralmente, assim, a gente acaba separando as empresas assim, entre nível de organização A, B e C. É uma coisa nossa lá, que seria assim, quando você pega um cliente bem organizado, você vê que o cara ele tem essas reservas, né, que a gente chama de contingência, que eu vou dar até um exemplo legal para a gente. Tem o pessoal, assim, nível B, que são? São empresários que eles começaram, cresceram rapidamente e estão fazendo de tudo para chegar no A.
E os empresários que a gente fala de ser, que chega lá muito bagunçado, muito, assim, você percebe que é um problema do empresário mesmo, que é essa frase, né? Reflexo das ações deles, né? Então, aqui nem as contingências, essas reservas, ela é uma coisa muito interessante. Muita empresa japonesa tem isso. Mas a contingência ela não pode ser feita assim aleatória, né? Eu separo 10% do meu faturamento e guardo lá aplicando para alguma coisa. Não, ela tem que ser estudada. Então, tem vários tipos de contingência. Você pode brigar ali pelo imposto, que você acha que o advogado falou, isso aqui está recolhendo, vamos entrar na justiça para ganhar. Faz uma contingência desse valor, porque se você perder, você paga lá na frente. Aí eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem como que esses empresários A, B e C funcionam. Eu vou dar um exemplo de uma contingência, que é a contingência do 13º. Então, você tem, assim, eu já vi empresas lá que pagam lá 500 mil de folha de pagamento, e no mês ele pega 550. Ele paga a folha de 50 e ele joga com a aplicação que é a contingência do 13º. Quando ele faz isso o ano inteiro, quando chegar do 13º, o 13º dele já está ali pago. No empresário C, que não se organiza, que às vezes eu falo que até tem muito empresário aventureiro que está ali, ele chega, ele paga os funcionários, não faz contingência. Quando ele chega no final do ano, ele faz o quê? Um empréstimo bancário. Ele vai no banco para poder pagar funcionário, porque ele é obrigado a pagar, e dali por isso que é muito difícil uma empresa que está no C, ela pular para B. O cara tem que ter muita consciência. E geralmente é tudo ações reflexo dos seus sócios, né? Então, assim, seria o que eu percebi aqui dessa reserva, que é a reserva de contingência, tecnicamente, para nós, né? E a gente pode dar um exemplo, porque tem muita empresa que faz provisão para 13º, provisão para férias, uma série de provisões, né, que são contingências, que faz a empresa andar tranquilamente, né? Seria mais ou menos esse exemplo que eu podia dar para vocês aí, do que eu passei todo esse tempo aí. Ok, obrigado, Mauro. É a experiência do escritório que atende os clientes categorizados em A, B e C. E É uma, você? Você é A, você é B ou você é C? a gente, a É? gente, a gente já, a gente já foi muito bem assim, e hoje, com a filosofia, a gente acabou sendo A, mesmo pequeno, a gente evita totalmente pegar dinheiro em banco, sempre está fazendo alguma coisa para, quando vê que vai precisar de um dinheiro mais para frente, ele faz uma separação, porque realmente teve, não sei se você lembra, teve nos estudos do Sonho e Namoro, esse negócio de pegar dinheiro em banco, né, de você ter esse negócio de empréstimo, isso aí a gente sempre botou na cabeça de sair disso, né? Ainda mais no Brasil. Nossa, aqui você fica muito de joelho, né, com isso. Então, na matemática financeira da educação financeira, tem uma conta que diz assim: se você colocar um dinheiro por dia, né? R$ 1 por dia, US$ 1 por dia, uma unidade monetária por dia, a 1% ao mês, que é o padrão Brasil, durante 30 anos, ele vira mais de 100 mil vezes. Então, vira, na verdade, 111 mil unidades monetárias, um por dia, 30 anos. Só que esses 111 mil reais, no caso, o valor separado de um em um é só 10 mil só. 10 mil e alguma coisa. Não dá 11 mil. Então, como é que o 10 vira 100, né? É o juro composto. Então, qualquer um pode sair de uma situação do C e partir para o B e depois galgar o A. Dá para fazer, mas não dá para fazer da noite para o dia. Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós, separar uma unidade monetária, economizar uma unidade, isso daí dá para fazer. Por exemplo, entre uma operadora de telefone Vivo, Claro, TIM, sei lá, paga R$ 100 de pós-fixado lá, uma linha, né? Se você tiver no mesmo padrão parecido por R$ 80, que é possível, você economiza 20. Então, 20 por mês, né? Então, não daria um por dia, certo?
Para um por dia teria que dar 30, né? Mas você pega essa quantia e põe para reserva. Não gasta ele. Agora, não significa você passar fome, passar pobreza, você ser miserável, muquirano para formar reserva, né? Porque esse pensamento depois ele vinga, né? Ele, quando começa a sobrar uma certa quantia, a pessoa pensa assim: nossa, faz tempo que eu tô deixando de fazer o que eu quero e agora que eu tenho uma quantia, acho que eu vou gastar ele. 10 anos depois, ele vai lá e torra ele. Então, aquele que viraria uma quantia bem maior, né? Acaba perdendo o efeito. Tem a história de uma companhia aérea, se não me engano, a Suíça. Não sei se é isso daí, tem no livro que foi a Swiss Air, né? É uma das companhias aéreas. Que o presidente, para sair de uma situação que a empresa estava, falou para cada um encontrar dentro da empresa alguma oportunidade que pudesse economizar 1 euro, sei lá, uma unidade monetária da região. Dentro de uma empresa tem um monte de oportunidades que você fala, olha, aqui se eu deixar de fazer isso, um não, 10, 15, 20. Não é um corte milionário de custos, é um acúmulo de pequenos ganhos. É a diferença entre você comprar uma balinha de 10 centavos ou você gastar um bombom de R$ 1. Parece ser um negócio pequenininho, mas um é 10 vezes maior do que o outro, né? Mas é isso? É. Quando ela se torna hábito e a nossa célula do corpo, o nosso átomo começa a vibrar nessa frequência, começa a sentir prazer em separar uma quantia e ele ir para a reserva, pouco a pouco, e passa a fazer o estilo de vida, né? Naturalmente. Para quem está no categoria C, que estava falando aí, né? A saída é estudar com profundidade ao ponto de mudar o subconsciente. Aí sim, de pouco em pouco, acho que consegue passar para o B. Hélio Junge, qual que é a sua opinião? Oi, bom dia para todo mundo novamente, tá? Eu, em primeiro lugar, né, eu não sou ainda, não me considero empresário, né? Eu espero um dia chegar, pelo menos na entrada desse caminho aí, tá? Eu gostaria aqui assim, talvez eu não tenha grandes experiências quanto a isso, exatamente por conta, né, do meu presente momento. Mas eu tô lendo aquele seu livro, viu, Paulo Sá, aquele da economia lá, né, da educação financeira e, puxa vida, se eu tivesse tido aquele livro como leitura obrigatória quando eu estava na escola, eu acho que estava numa situação muito melhor hoje, viu? Porque e ele, assim, traz muitos argumentos relativos ao dia de hoje, sabe? Eu só acho o seguinte, que essa ideia, né, da persistência, eu acho que ela, é claro, né, que o professor Inamori, ele trouxe, né, essa contextualização aí do subsídio, né, de a gente ter, né, uma segurança, né, uma reserva de segurança financeira, mas eu acredito que essa ideia da persistência vale para qualquer esfera, né, da vida, né, para tudo que a gente desejar, né. No meu caso, né, eu tenho um perfil mais acadêmico, né, então eu tenho aplicado, né, essa minha persistência mais para esse caminho, né. Então, eu tenho, assim, por exemplo, insistido muito, né, nas minhas formações, né, na aquisição de conhecimento, né, no aprimoramento do conhecimento que eu desenvolvo, que eu aplico, né, e para isso, né, no meu caso, a minha moeda, né, digamos, né, é um investimento de tempo, né. Então, meu condicional né, desde que eu tenha disponibilidade de tempo, né, então eu eu arrisco, eu não desisto, né. Bom, enfim, não sei se esse meu relato
trouxe algo de interessante, mas em resumo, né, eu visualizo que esse assunto ele se expande, né, além né, desse contexto econômico-financeiro, mas ele se aplica, né, a todas as esferas da nossa vida, né? E agradeço também a oportunidade aí, viu, Paulo Sá, de você ter me presenteado com aquele livro lá, tá? Eu ainda estou lendo, mas o meu feedback para você é esse, né? Que se a gente tivesse oportunidade de ler ele, né, como leitura obrigatória na escola, eu acho que nossa situação em geral poderia estar muito mais favorável, viu? Muito obrigado, tá? Obrigado a você, Hélio. A poupança, a gente fala de normalmente dinheiro, né? Mas tem poupança no céu também, de boas ações, né? Então, o dinheiro não acumula isoladamente se a gente não evoluir como pessoa, né? Então, não é só separar só o dinheiro, só se as boas ações não estiverem junto, uma hora essa poupança rui. Ok, vamos lá. Dona Fumiko? Bom dia. Bom, com o assunto de hoje, eu acho que é um assunto que, como o Hélio disse, aplica-se em todas as esferas, não da vida, mas da área, a esfera social, né? Tanto para administrativo, mas também na vida privada. Mas para persistir, eu acho que precisa ter objetivo bem claro, para onde você quer ir. Se você não tem bem claro o objetivo, você não consegue traçar o caminho para chegar lá. E quando tem um objetivo claro, você começa a buscar os seus meios, o meio para chegar lá. E nisso consegue também visualizar quais são as ferramentas que você tem e que ainda você precisa buscar. Então entra aí o fator de busca também. E também, tendo objetivo claro, entra também aquele fator que o Itagaki-san falou, que é a motivação. Porque motivação seria aquele momento em que você concretizou esse objetivo. E isso eu acho que não só na empresa, mas na vida pessoal também pode ser aplicado. A persistência, algo que não é tão fácil assim, né? Tem momento quando a dificuldade apresenta com mais frequência, a tendência é a gente desistir. Então, esse seria o caso do exemplo que o Inamori-san colocou, que Hitachi tem 100 projetos e consegue 30 ou 10, eu não sei exatamente o que ele disse agora, mas é uma porcentagem menor. Só que o Kyocera não, o Kyocera escolhe os 10 e tem o sucesso nos 10, por isso que é 100%, né? Então, eu acho que essa escolha é muito importante e a persistência acho que vem daí. E nesse sentido, como o senhor Mauro disse, a parte emocional e pensamento é muito importante, né? Se a crença, quais são as crenças? Igualzinho o exemplo que o senhor Paulo deu, eu não quero passar por isso, né? Do exemplo do senhor Itagaki, não quero passar mais fome. Então, eu vou fazer o melhor para passar desse nível. Ou a pessoa tem a outra crença. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, né? Então, nesse fator pensamento e crença, também afeta muito. Então, eu acho que o administrador, na hora de fazer com que tenha sucesso em algo que está almejando, precisa ver todos esses aspectos, né? Objetivo, a motivação, a crença das pessoas do grupo, quais são as crenças que eles têm. Porque uma maçã podre dentro da caixa, ele pode apodrecer os demais, né? É mais fácil a gente mudar a crença de um, que vai atrapalhar os demais, do que esperar que esse contamine o restante.
E assim acho que a gente consegue ter o 100% de sucesso nas coisas que a gente almeja. Essa seria a minha interpretação no capítulo de hoje. Obrigada. Ai, obrigado, dona Fumiko. Agora são 9h58. Eu queria ouvir a opinião da dona Yasco sobre o assunto de hoje. Será que pode falar? Bom dia, tudo bem? O tema aqui é bem profundo, eu gostei bastante, né? Até não desistir até obter sucesso, tanto é que eu mandei para o pessoal da empresa, mas que acabou que ninguém entrou, né? O Jorge está aí. Ele entrou e a Márcia entrou, né? Se der a palavra para o Jorge, ele vai ter muito exemplo, hein? Ele gosta disso, mas nem todos são o Jorge, né? Porque ele acho que participa toda semana, todo mês, justamente porque eu acho que ele gosta dos temas aí do Inamore. Tem muitos que começaram e não deram continuidade, né? Então, justamente o recado é para essas pessoas. Vou pegar um projeto, né? Tem vários, eu acho que passou pela minha cabeça vários exemplos também, mas vou pegar um projeto que está em andamento na Tecim e que eu acho que é da época até do quando o seu Paulo passava na Tecim, então olha quantos anos esse projeto caminha. Começou em 2016, estamos em 25, certo? Faz 10 anos. E esse projeto chama-se TOTUS, Proteus. Aham. Como tem muita gente que conhece a TOTUS, né? Conhece o Proteus. Realmente não é fácil implementar, até porque antes disso nós tínhamos um outro programa que não era ruim, o próprio pessoal né, a atual Cronosys, o Bruno também nos ajudou, mas resolvemos escolher TOTUS justamente porque o pessoal reclamava, falando assim, ó, com todo respeito ao Bruno, que eu gosto muito, tá? Bruno da Cronosys e outros assim, mas o problema é sistema, né? O problema não somos nós, não é a TC, é o sistema. Então, até para eu poder falar que não, assim, como foi sempre uma equipe que fez a escolha, não fui, nunca fiz sozinha, né? Então, a equipe, quando falou em TOTUS, e a TOTUS já estava começando a criar os modelos mais acessíveis, né? Preços acessíveis também. Tá bom, vamos então para TOTUS, porque seria muito estranho, né? A TOTUS não funcionar na Tecim, sendo que funciona em milhares de empresas brasileiras. Então, esse argumento eu não ia usar, assim, não poderia ser usado por mais ninguém. Estamos ainda batalhando. A questão é que hoje eu tenho certeza de que, e eu acho que as pessoas que implementaram a TOTUS na Tecim também já têm certeza de que o problema não é TOTUS, não. O problema são os nossos processos que precisam ser modificados. E ao longo desses 9 anos, 9, 10, né, anos aí, vieram profissionais e cada vez mais a gente teve êxito em conseguir profissionais assim com mais conhecimento, né, de TOTS. Então, eu acho que estamos caminhando bem, mas o problema é todo o movimento. Eu nem vi movimento, não sei se é uma palavra boa, mas os processos que já estão implementados há muito tempo e que atrapalham o sucesso, né, da implementação da TOPS, né? Então, aí chega um, fica desanimado, e aí depois chega outro, né? Não é que fica desanimado, vem com toda a motivação. E aí fica um ano e meio, dois, fica, né, desanimado, desmotivado, porque vê que a cultura, né, dentro da empresa dificulta a implementação do sistema. Fala, não desista. Então, é esse o recado que eu quero dar, né? Tem muita gente fazendo assim, porque eu acho que isso é o desafio que muitas empresas passam, né? Mas a gente precisa realmente perseverar bastante para obter sucesso. E eu achei maravilhoso que a Fumiko-san falou, porque ela resumiu tudo que a gente precisa ter para a gente obter sucesso. Então, já anotei tudo aqui e pretendo fazer a reunião em breve para motivar esse pessoal que está fazendo a coisa certa e né, tá encontrando dificuldade no caminho. Obrigada aí
pela oportunidade de me expressar aí na reunião. Obrigada. Eu posso dar uma parte aí para a Dona Açúcar, porque o TOTS ele é um antigo microsiga. Na década de Sim. 90, eu instalei numa fábrica de componentes eletrônicos. Eu levei 1 ano e meio, Uhum. mas eu envolvi todas as áreas, porque esse software, até o TOTS eu não conheço muito bem, assim, mas você cria uma TES, que é sempre o número do produto. Você cria um número do produto que vai estar ligado a essa TES. Essa TES é onde você vai criar dentro dele todos os parâmetros. Na verdade, assim, é simples e ao mesmo tempo não é, porque você precisa de pessoas que faz o treinamento e entenda, ou pessoas que já trabalham com ele. Mas, geralmente, assim, 1 ano e meio, 2, você tem a instalação. Eu acho muito tempo, 10 anos. Pois Mas é importante é, não desistir, tem que continuar, tá. porque é um software muito bom. Mas É. precisa Bom, realmente, é o que você viu, precisa de pessoas habilitadas. uhum. Olha, o Mauro, né, Paulo, o pessoal que é mais da área de, né, contabilidade e tal, eu vou falar o que está pegando e vocês vão descobrir na hora o que a gente precisa fazer também, né? Toda a parte financeira, administrativa está o quê? O módulo, a gente tem um módulo básico. O módulo que está pegando chama-se estoque e custos. E aí, então, é o controle de estoque, mas não é só o controle de estoque, é toda a movimentação dos produtos que a gente utiliza, que tem alguns. Eu entendo que são erros mesmo, né? Se o pessoal acha que está certo, não, eu acho que tem algumas correções que precisam ser feitas, né? Dentro dos processos para a gente poder ter o número assertivo no final, né? Então, São é culturas, né? Porque quando não tinha o software, tinha outro, são culturas que as pessoas vão montando dentro desse departamento, que fica complexo. Depois, para mudar essa cultura, não é fácil. então é isso. Mas temos que mudar. É que no caso, é que eu digo também, né? A TOTUS ela é utilizada por milhares de empresas, né? Acho que no Ela tem Brasil, talvez treinamento, né? até Ela fora. tem treinamento lá, né? Você Sim, pode... sim, né? Mas A ver- nós a ver- precisamos adaptar ao sistema, uma boa parte do sistema. Algumas customizações talvez a gente possa fazer, mas e não o contrário, a gente querer mudar todos para o nosso sistema e É. não sei se no final das contas eu avalio que realmente não é correto, realmente a gente precisa corrigir. Dona Yasco, contrata Ratinho. Ah, é? Perfil Ah, o ratinho, Ratinho. Né? Ratinho que eu tô falando é pessoa, não é do sim. SBT, não. Sim. Na hora de contratar, fala para abrir a boca e mostra o dente. Tem que ser dente de ratinho embaixo, igual em Namore. Em Namore, se a gente olhar ele tem aquele dente pequenininho que se morder uma vez não solta, né? Ah, Tem, tá. tem que ser, tem que ser perfil assim. Uma vez desafiado, ele não larga até a TOTUS funcionar. Esse é o requisito. Mas vamos lá, Obrigada né? pelos comentários. Bom, são 10h08, né? Então, vamos encerrando nossa reunião de hoje. Se alguém tiver vontade de falar, ainda dá tempo de levantar a mão. Na próxima reunião nossa, então, a 58ª, vai ser no dia 18 de outubro. 18 de outubro, o terceiro sábado, né? Nós vamos entrar naquele tema lá, vida e trabalho é igual a maneira de pensar vezes dedicação vezes capacidade. É a famosa fórmula de sucesso, que tem muita gente que gosta dessa equação, né? Página 288 do livro Filosofia Kyocera. E com esse tema a gente inicia outro capítulo que é pensar sobre a vida. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando então a nossa 57ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado pela atenção e a participação, especialmente do Diogo lá da Argentina e o Amauri que está dentro do ônibus aí. Boa viagem para você e a todos que participaram, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Agora pode abrir. Mas... Bom fim de Tchau, semana tchau. para todos. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a todos, né?